É o melhor, ô Cides, você é goiano, eu sou goiano. Portugal é o melhor país do mundo, Cides. Do mundo e arredores. E arredores. Olha, eu conheço a América, eu conheço a Inglaterra, eu conheço a Alemanha. Portugal pode não ser o melhor país do mundo para ganhar dinheiro. Né? Sim. Mas é um dos Evidentemente, melhores para gastar. É um dos melhores lugares para mas é o gastar. melhor para gastar. É o mais barato, a qualidade de vida. Há 5 anos ganha em melhor qualidade de vida junto com Suíça. Então, assim, é um país. Desde o início eu falei para Elisandro, falei assim, você quer ver que Portugal vai dar goleada no resto do mundo? Tava na cara. Porque, apesar de você ter um número muito alto de infectados, aí 18 mil, você tem um número muito baixo de letalidade. Isso mostra a eficiência do sistema de saúde. Sim, 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 Porque sim. a eficiência do sistema de saúde não é o número alto de infectados. Porque aí quem determina quantos vai ser infectado ou não é o governo, é o próprio vírus. Mas agora o Sim, sim. governo determina quantos vão morrer ou não, pelo número de respiradores e etc. Sim, Portugal já decidiu agora, que é o seguinte, quando chegar agora 0,7, que é a proporção de transmissão que uma pessoa faz, quando chegar a 0,7, aí já vai abrir. Então, corre-se o risco, eu acredito que até pode abrir antes de 1 de maio, se chegar a esse 0,7. Então, mas aí para abrir igreja, essas coisas, shopping, são as últimas Não, coisas. isso vai demorar bastante. Lá na Itália, lá no norte da Itália, onde o caso é pior, disseram que grandes ajuntamentos é só a partir de setembro. Eu acho que é 2021. Ah, pois é, olha, Bom, mas, mas mas vamos lá, meu amigo. Você sabe, a nossa resenha de Apocalipse vai ser colocada em dia agora. é verdade. Mas deixa-me só falar uma notícia boa do Brasil, rapaz. Que fantástico. O Brasil descobriu agora um medicamento que tem 94% de eficiência contra o Covid-19 e agora é só necessário um tempo para ver qual é a aplicação exata correta para os infectados com Covid-19. Se o Brasil conseguir ver essa dose apropriada e como deve ser aplicada em pouco tempo, o Brasil vai despontar aí, Isso né? saiu até na BBC hoje. Inclusive, esse é um dos motivos do Mandetta. Porque, assim, quando o ministro da Ciência, o Pontes, falou: ó, temos o medicamento, fizemos teste in vitro, que é o teste laboratorial, e ele mata o vírus em 94%. Não vamos revelar o nome do medicamento para não fazer corrida na farmácia. O Mandetta, 2 horas depois, foi na mídia e falou o nome do medicamento. Sério? Sério. A infiltração não é essa, é sabotagem. Aí é Tá, ok. complicado, né? Se Ok, o presidente. vamos entrar então no nosso assunto aí. Eu acho Vamos que lá. o pessoal está curioso. Nós vamos falar aí, vamos ver se conseguimos falar dos dois assuntos que nós nos propomos. O primeiro é Apocalipse, ou escatologia, e o segundo é sobre a graça. Vamos começar pelo Apocalipse. Eu sei que o Hernani, olha, ele tem um material, inclusive, ele me deu aí um material, que são vários vídeos aí, e já vi também no YouTube alguns desses vídeos. O Hernani conseguiria falar tranquilamente 20 horas sobre Apocalipse. Falaria, Hernani? Falaria? Falaria. Ó, eu gosto muito, são vários assuntos que eu acho que eu me especializei. Espírito Santo, que aí vem a questão dos dons, Aham. a graça, acho que você já teve um livro meu acesso a isso, e Apocalipse. Há muitos anos eu venho falando sobre o tema, sobre o Apocalipse, e querendo ou não, esse momento polarizou demais o assunto, o que é bom. O que é bom. Era um assunto esquecido e, de repente, foi redescoberto. Exatamente, é um assunto que estava esquecido. Realmente. Uhum. Né? Então, assim, para mim, falar do. Estou pedindo para você desligar o comentário para não travar. Mas não travou ainda, travou? Não travou. Se não travou, vamos embora. Vamos Então, o meu amigo pastor Cício, vamos embora. Vamos falar do Apocalipse e vamos aprender um pouco sobre esse tema. Estou aqui sem pressa. E, assim, numa alegria muito grande falar com você, vou fazer das palavras do pastor, aquele do Rio de Janeiro que você fez essa semana, como é que chama ele? Josué Valandro. Falou que você é um dos pastores de maior representatividade e para a igreja do Senhor e relevância. E é verdade. É verdade. Para quem está nos acompanhando,
que não conhecia o pastor Sidson. O pastor Sidson é pastor da MCI, uma igreja que tem uma visão voltada para a missão, mas ele tem uma visão de missão um pouco diferente. Ele trabalha muito com nativos, né, como Paulo trabalhava. O pastor Sidson é um dos maiores vencedores no campo missionário, porque a Europa é campo missionário. A Europa é campo missionário. Então, assim, é uma alegria muito grande estar aqui compartilhando com você. E também um conterrâneo, né? Um goiano, né? Não, eu também, deixa eu falar aqui também um pouquinho. O Hernani é um prazer, é uma alegria ser teu amigo. Já somos amigos aí há bastante tempo, muitos anos. E eu reconheço muito aí o teu ministério. Às vezes que você esteve aqui em Portugal, nós tivemos milagres aí, testemunhos aí de pessoas que foram curadas mesmo, milagres assim na hora, no culto. Tu és um grande evangelista e um grande homem de Deus. A coisa mais engraçada que eu tive de quando eu fui aí foi aquela questão daquele repórter, rapaz. Rapaz, eu já dei risada demais daquele repórter, rapaz, que só promoveu a gente, aquele repórter, né? Mas sabem que pessoas que mexem na área espiritual como você mexe, o inimigo se levanta. Eu já percebi, não foi só consigo. Toda vez que eu recebo aqui na igreja alguém que flui nesta área, que mexe com coisas fortes contra o Sempre pecado, alguém quer perseguir. ou no mundo espiritual, alguma coisa acontece na semana seguinte. É incrível. Mas eu já previa. A hora que eu cheguei e vi aquele repórter lá, eu já na hora eu falei, rapaz, eu já sei que esse cara vai fazer uma matéria depois. Mas aquilo foi bom demais para mim, rapaz. O que tem de pastor em Portugal que me conhece por causa daquela matéria. Estou precisando de um repórter daquele para fazer outra matéria de novo, assim, ó. Que é isso, que é isso. E então, Hernani, eu penso que por causa do nosso tempo, como a gente se propôs a falar de Apocalipse, talvez fosse bom mais ou menos falar, no caso da linha de interpretação que você acredita, que é mais ou menos quase 100% como nós acreditamos também, ou seja, se nós estamos nos últimos dias, onde que está isso em Apocalipse? Quais são os próximos acontecimentos? Meu amigo, eu tenho respondido para muitas pessoas, isso é muito importante a gente falar, que hoje nós estamos vivendo um panorama, um pano de fundo para o cumprimento de 3 coisas para os próximos meses. Nos próximos meses, 3 coisas, das 3, uma vai acontecer. É inevitável. É inevitável. Nos próximos meses, de 3 coisas, uma vai acontecer. Então, vou falar de 3 panos de fundo, 3 panoramas, e daqui um pouco eu falo do que eu acredito. Primeira coisa que provavelmente vai acontecer, provável, das 3 coisas, uma. Então, é uma coisa provável. É o arrebatamento da igreja. Né? Se você é de linha dispensacionalista, pré-tribulacionista, que crê que a igreja não passa pela grande tribulação e ela vai ser arrebatada, o primeiro cenário que nós temos montado no mundo hoje, porque nós estamos falando aí de peste, nós estamos falando aí de terremotos, está acontecendo vários durante toda essa crise, e agora tem aquela questão dos gafanhotos na África. Agora, ontem eu vi uma matéria das vespas gigantes que estão crescendo absurdo aí na Europa, está nos jornais do Brasil também. Os vulcões, 15 vulcões grandes entrando em erupção. Então, nós estamos vendo aí também o Flamengo sendo campeão das Libertadores. Não, Flamengo campeão é o maior sinal dos tempos. E larga que é treinador que você gosta, aquele Jorge Jesus, ó, você que gosta dele. Então, você veja só, nós temos um cenário montado para a volta do Senhor. O segundo fator, que eu acho que nós temos também um pano de fundo montado, que é para o advento do anticristo. O que temos hoje no mundo? A Europa falando de uma nova União Europeia sem egoísmo, mas com um só governo, porque hoje cada um tem o seu governo. Macron escreveu isso ainda esses dias. Os próprios Estados Unidos, a própria Europa e a Itália sugeriu. Agora, eu vi ontem uma entrevista do Bill Gates. Além dele criticar o Donald Trump, ele sugeriu que haja um certificado digital,
no mundo para certificar quem foi vacinado ou não. E quem não tem esse certificado, quem não tem esse certificado de rastreio de vacina, não pode comprar, não pode vender. Se tiver essa obrigatoriedade, como também já está tendo na China do QR Code, nós estamos nos aproximando aí para o cumprimento bíblico, né? Isso foi uma sugestão do Bill Gates. Lá na China, você tem o QR Code. Você não compra uma agulha hoje na China se você não apresentar a sua identificação digital. Você não entra num restaurante. Então, nós temos aí esse pano de fundo do anticristo, né? Então, nós temos o pastor Luizinho, lá do Canadá, mandando um abraço aí para nós. Então, nós temos aí um outro pano de fundo. Oi. E há mais uma. Essa semana, o Papa falou publicamente e propôs o salário mínimo universal. Olha aí, você está vendo? Além do salário mínimo universal, ele já tem uma reunião programada, que ele tinha adiado por causa do coronavírus, uma reunião de pacto global com todos os governantes. O que eles vão falar nesse pacto? Então, ele já tinha essa reunião que era para o dia 14 de maio. É sobre educação. Ele diz que o mundo tem que ter uma educação só. E agora ele também já falou. Ele falou: o mundo tem uma educação, um currículo de educação só, e agora um salário mínimo universal. Ou seja, então, são propostas universais. Meu amigo Cides, o que é o discurso de educação só? O discurso de educação só, nada mais, nada menos que é o que nós chamamos hoje na nova ordem mundial, que é o discurso acadêmico, né? Se você faz Enem, vestibular, etc., você tem o discurso geopolítico da nova ordem mundial, que é a pluralização da ideia. Ou seja, respeitar a diversidade e mudar. Tem que ter uma educação só das PNDH, que é Programa Nacional de Direitos Humanos. Todo mundo tem que falar a mesma língua em termos de educação. Então, esse discurso do Papa de unificação de educação e agora salário global e etc., já é um discurso unificado. Então, assim, nós temos hoje um pano de fundo no futuro. Não estou dizendo que é para agora, não. Veja bem. Mas no futuro próximo, de realmente um governo único. E aí nós temos um terceiro pano de fundo, que eu tenho falado também, o terceiro pano de fundo, que é para um grande avivamento. Porque a crise, ela nunca freou a igreja na história. A igreja sobreviveu ao Império Romano, a igreja sobreviveu às cruzadas, a igreja sobreviveu a tudo, a contra-reforma, né? A igreja sobreviveu a todo tipo de perseguição. E tem mais do que isso. O pior momento do mundo na história sempre foi o melhor momento da igreja. É verdade. Isso é histórico, isso é histórico. E o melhor momento do mundo sempre foi o pior momento da igreja. Porque a igreja fica relaxada, a igreja fica mais próspera, entendeu? Por que o povo está orando mais agora? As ruas estão cheias de gente orando. Não é verdade? Então, o terceiro pano de fundo que eu tenho visto é que o seguinte: se Jesus não voltar daqui a alguns meses, se o anticristo não aparecer daqui a alguns meses, nós vamos viver o maior avivamento da igreja na Terra. A cada 100 anos, meu amigo pastor Cides, a cada 100 anos nós temos uma grande pandemia ou guerra e também um grande avivamento. São coisas que caminham juntos. Né? No século XVI, você vem a Guerra Napoleônica, ao mesmo tempo vem John Wesley, Carlos Wesley, George Whitefield, que varre a Europa com o poder de Deus. Nos Estados Unidos, David Brenner e Jonathan Edwards. Então, em 1900, você tem a gripe espanhola, que mata mais de 30 milhões de pessoas. Ao mesmo tempo, você vê o reavivamento das tendas, o movimento da cura, as grandes cruzadas, os grandes evangelistas, tudo simultaneamente. Então, aí é o ponto que eu digo. Não estou dizendo a você que Jesus não volta daqui uns meses, ou o anticristo aparece daqui uns meses. Estou dizendo que dessas três coisas é inevitável que uma não aconteça. Ou vai ter um grande avivamento, entendeu? Ou vai ter uma aparição, aí, um aparecimento da manifestação do anticristo, aí a igreja, no caso, passaria pela tribulação, ou Jesus arrebata a igreja. Agora, o que o meu coração diz, o meu não é teologia, não é nada, o meu coração diz que a igreja vai ser a resposta para o mundo nessa situação. Só Deus na igreja, porque Deus está treinando a igreja para o avivamento.
É aí esse o ponto. Porque antes do avivamento vem arrependimento e oração. Então Deus nos levou para dentro de si, para dentro de sua casa, para ser treinado. O pastor Cício vai fazer fila nas igrejas. Amém. Vai fazer fila, meu amigo. Eu tenho pregado isso, eu tenho dito. Deus está amassando o mundo e preparando o mundo para a grande colheita e a grande pregação do evangelho. Isso aqui é o que eu creio. Então, dentro desses 3 panos de fundos, respondendo agora a sua segunda pergunta na questão da linha teológica. Eu sou de linha futurista, pré-tribulacionista e pré-milenista. Com isso, eu creio que a igreja, que 78% das profecias apocalípticas têm o seu cumprimento no futuro, apenas um pequeno pedaço é historicista, né? Mas a maioria é no futuro. Também creio que a igreja é arrebatada antes da tribulação e também creio que Jesus que volta para estabelecer o seu reino. Não é a igreja que estabelece o reino de Deus. É Jesus que volta para estabelecer o milênio, que o milênio seria literal. É esse o tema que nós podemos debater e conversar aí, que o povo gosta demais disso. Sim, nós estávamos conversando porque o mundo começou um tempo de muita prosperidade e de muito desenvolvimento em muitas áreas, né? Nas últimas décadas. Então, ou seja, o avanço tecnológico que o mundo teve nas últimas 2 décadas é algo incrível. E então, começou a prevalecer em muitas igrejas aquela outra linha de interpretação que é da escatologia vitoriosa, né? Que é o Ou seja, pós-milenismo reeditado, né? o pós-milenismo que acredita, então, que a igreja, na verdade, a igreja já está no milênio, o milênio não são 1000 anos literais, a igreja já está no milênio, e nesse milênio é função da igreja expandir o reino e dominar e mostrar a glória de Deus no mundo. E quando a igreja fizer isso, então Jesus pode voltar, porque a igreja é a igreja vencedora. É uma maneira de resumir algo que é muito mais complexo do que isso. Só que é o seguinte, nesta linha de interpretação, o mundo deveria estar a evoluir para o melhor em todos os aspectos. E o que acontece? Uma crise dessa, como essa pandemia, ou seja, o mundo vai entrar numa crise mundial como nunca houve há 100 anos atrás. E olha, Ou seja, pode falar. tanto de gente que está morrendo. E a coisa assim, a primeira vez que eu fui na sua igreja, acho que uns 12 anos atrás, nós já tivemos essa conversa. Dentro do carro, na porta do hotel. E aí você falou assim, você acha que vai melhorar? E aí você já tinha sua resposta, que você já está se comportando igual ao português. O português, quando ele faz uma pergunta para a gente, ele já tem a resposta. Eu falei assim, pastor Sidson, eu acho que eu tinha acabado de voltar da Bélgica e tinha feito realmente uma conferência sobre isso. A escatologia vitoriosa, defendida aí por tantos arautos, eu vou ser bem honesto com você, eu queria acreditar nela, porque ela é boa. Ela é salutar para a gente, assim, para quem... Ela é salutar para a igreja de forma geral, para a sociedade. Ela motiva a igreja. Ela motiva a igreja. Sim, é motiva. Uhum. A ideia é que a igreja passe a culturar socialmente, politicamente o mundo, que a igreja avance não só teologicamente em evangelismo, mas que ela também entre nos bairros e acabe as favelas. E aí cada departamento do governo tem um servo de Deus lá, no Senado e etc. É a chamada teologia dos 7 montes, né? Essa escatologia vitoriosa, ela já foi reeditada há anos atrás com o pós-milenismo. Lutero era adepto dessa teologia. Ele dizia que 666 era Nero. 666 era Nero, e a escatologia futurista, também pós-milenista, ela é também historicista. Eles focam mais na história, eles focam que o anticristo não é bem um homem, eles focam só no espírito do anticristo, que é contra aquilo que é de Deus. Essa escatologia historicista, pós-milenista, escatologia vitoriosa, ela vem com certos dizeres. Quais são os dizeres?
a cultura do reino, Jesus culture, como é que é? É governo do justo. Gente, isso não é ruim, isso não é feio, isso é bacana. A minha igreja quer isso, a minha igreja quer isso. Eu quero isso, todo pastor quer isso. Só que quando a gente vai para a prática, aí eu pergunto para todo mundo, qual é a chance do mundo daqui 3 anos estar melhor? E não é só melhor, o mundo está ouvindo a igreja, porque a ideia é, a igreja só vai trazer o reino quando o mundo, os governantes, as autoridades em todos esses 7 montes reconhecerem a voz da igreja e pedirem Gente, mas isso não conselho à tem igreja. como ser possível. Pastor Citos, não tem como isso ser possível, porque se você analisar o livro do Apocalipse e o princípio das dores, é por isso que agora eu estava ouvindo até umas lives de uns irmãos que são adeptos dessa teologia e, assim, ficam sem os argumentos, porque parece na época lá de Jeremias. Quando Jeremias profetizava por Deus, vinha aqueles outros assim, não, vai ficar só bom, vai ficar tudo bem. Fica uma coisa esquisita, porque a gente vê uma coisa na prática, mas está se falando outra. Enquanto os reinos estão se reunindo, falando de controle populacional, controle da religião, controle isso, aquilo, outro, e crise econômica, é óbvio que nós, pastores, estamos injetando fé, que o nosso povo não vai ser demitido, ou se sofrer ali os aspectos da crise econômica, sofra tanto. É nossa função. Mas também é nossa função dizer para os irmãos, prepara, a coisa não vai melhorar, porque a igreja, a coisa vai melhorar para a igreja. Avivamento, ganho de almas, a família desse familiar da sua igreja vai ser salva porque eles estarão quebrantados. Nesse aspecto, a igreja avança. A igreja nunca precisou de estar em todos os aspectos da sociedade para ela avançar. Você quer ver? Paulo estava preso e ele, dos 14 bairros de Roma, 11 eram cristãos, mas onde é que estava Paulo? Preso. Então, dos 14 bairros de Roma, 11 eram cristãos. Eles culturaram o Império Romano, só que eles eram presos. No auge da perseguição de Nero, todo o Império Romano foi cristianizado. Só Paulo ganhou 14 mil soldados pretorianos. Em nenhum momento ele era um cara influente. Então, esse é o ponto que a gente precisa entender. O evangelho é o poder de Deus, não sou eu o poder de Deus. Sim. E Hernani, por exemplo, essa questão dos 7 montes, eu mesmo não sendo da escatologia vitoriosa, eu coloco os meus olhos nisso, porque eu acredito que a igreja, no máximo que ela puder, ela tem que tocar e abençoar e ser luz nos 7 montes. Agora, não naquela expectativa de que nós vamos dominar o mundo nesse sentido. E há uma outra expressão que normalmente o pessoal dessa escatologia usa para da outra, eles nos chamam de escapistas, porque eles dizem assim, eu tenho muitos amigos dessa escatologia, e eu sou amigo deles mesmo e eles respeitam. Eu também sou, né? gosto, Sim, eu gosto do embate, de conversa. São igrejas muito abençoadas e tudo. Só que eles falam o seguinte, então no pior momento que o mundo vai viver, vocês então querem sair fora ao invés de servir e ajudar as pessoas. Vocês são escapistas, querem o arrebatamento para fugir dos problemas do mundo. Mas, ou seja, vocês são escapistas, ou seja, ao invés de quererem influenciar o mundo, vocês estão esperando arrebatamento e estão passivos. E aí eu não posso concordar com essa parte, porque, ou seja, a grande porcentagem, por exemplo, vamos falar do Brasil, grande porcentagem das igrejas até hoje são dessa linha de interpretação que acredita no arrebatamento. E nem por isso essas igrejas são passivas, essas igrejas estão atuando com campanhas, com evangelização, e são elas que estão ganhando o Brasil. Não são essas igrejas novas da escatologia vitoriosa que estão ganhando o Brasil. Muito pelo contrário. Aí você matou a pau. Ó, Assembleia de Deus é uma das maiores enviadoras missionários para o mundo, pré-tribulacionista. Batista, pré-tribulacionista, assim, o que mais tem missionários. Quadrangular, pré-tribulacionista, são os que mais têm missionários. Você aí, ó, missão, a MCI é uma igreja dispensacionalista, pré-tribulacionista, que está fazendo missões na África e em toda a Europa. Então, parece que o discurso é assim. Nós queremos o arrebatamento porque estamos com medo da grande tribulação, então deixa o povo preguiçoso. Mas vê, a minha igreja é pré-tribulacionista, eu tenho missões em tudo que é lugar. Parece que quanto mais a gente crê no arrebatamento, mais apaixonado pelo ganho de almas a gente fica.
Então, assim, eu respeito a teologia da escatologia vitoriosa, eu a minha reticência com eles é a maneira como eles... Quer dizer, nunca pregaram a volta de Jesus, agora eles pregam contra ela. E pastor Sidson, um dos fatores que a mensagem da volta de Jesus foi ficando no esquecimento é essa coisa do triunfalismo. Né? Porque assim, o triunfalismo foi fazendo com que a volta de Jesus fosse se tornando uma mensagem piega, uma mensagem de escola bíblica apenas. E olhe lá se tiver. Então, tem pastores que me convidam para pregar e sabem que eu amo o tema. Eu falo, pastor, eu quero que o senhor venha para pregar só sobre cura e etc. Mas, por favor, não pregue escatologia. E um dos maiores pregadores da volta de Jesus era Billy Graham. Toda a cruzada de Billy Graham, ele pregava a volta de Jesus e fazia o apelo. É só você puxar na internet. E se eu faço uma cruz de 3 dias, e um dos dias, eu não vou entrar nos pormenores doutrinários, porque eu respeito cada igreja, mas em um dos dias eu vou pregar a volta de Jesus e fazer o apelo. Então, sim, veja bem, é ou não é, meu amigo? Claro, claro. E a volta de Jesus é algo que é comum a todas as linhas de interpretação, né? Agora, é claro, os triunfalistas, eles jogam isso muito para frente porque a igreja ainda precisa dominar vários setores da sociedade antes que Jesus volte. Por isso que eles adiam muito, né, a volta de Jesus. Agora, deixa-me dar uma mensagem aqui para aqueles que estão nos ouvindo aqui. Todos nós, quando surgiu essa questão do Covid-19, todos nós ficamos surpresos. Foi algo inesperado. Nós ficamos... muita gente ficou assustada. Pensando que já era tribulação. Agora, imagina o seguinte. Imagina que essa surpresa do Covid-19, imagina que se não fosse o Covid-19, se essa surpresa fosse o arrebatamento da igreja. Uau. Você estaria preparado? Porque o arrebatamento vai ser assim, igual o Covid-19. De uma hora para outra, fecha tudo, caos. Você estaria preparado se fosse o arrebatamento da igreja? Então é o seguinte, ainda bem que não foi o arrebatamento da igreja, porque agora o pessoal está tendo tempo de pensar na vida com Deus, colocar a sua vida em ordem, e como você disse, se um dos próximos acontecimentos proféticos, se o próximo for arrebatamento, eu acredito que haverá mais gente preparada para ele depois do Covid-19. Você sabe que é aí que é o ponto que eu acho que a nossa resenha dura muito tempo. Porque, primeiro, você é um cara... O Luciano fala isso, ele teve uma live com você. Você é um cara bom de papo demais, assim. Você é um cara bom de resenha, bom de conversar. E, assim, é sempre um papo muito agradável. Assim, é interessante nós entendermos que, em dias atuais, esse momento, Arthur, você pergunta, nós estamos na grande tribulação? É claro que não. Mas nós estamos na pré-grande tribulação, no chamado princípio de dores. É só o começo. Só o começo do que vem adiante. Nós já temos sinais no céu, sinais na terra, sinais na política, sinais na ciência, sinais na moralidade do mundo. Todos os cumprimentos estão aí. Agora, temos uma coisa também que todos os irmãos aí que estão assistindo é interessante, que é a grande colheita final. A igreja tem que focar nisso. Amém. Então, assim, as células da sua igreja, eles têm que focar que a Bíblia diz que essa grande colheita, ela apressa o retorno de Cristo. Então, essa grande colheita é o que a gente tem que focar. E eu estou focando nessa grande colheita final. Simultaneamente, porque Daniel, ele fala do aumento da tecnologia, mas, ao mesmo tempo, Jesus também, quando fala do aumento da tecnologia, ele também coloca o amor esfriando, mas, ao mesmo tempo, ele fala da pregação do evangelho. Então, não dá para a gente tirar a imoralidade total do mundo hoje, tirar todos os sinais, porque é evidente que nós estamos caminhando sobre páginas da Bíblia. É evidente que, a partir de tudo isso que está acontecendo no mundo, e que a austeridade que os governos irão trazer, isso é fato, o mundo mudou. Esqueça, não é o mesmo mundo. É outro mundo. Vão mudar as leis, vão mudar tudo. Isso é fato. Essa rigidez e essa austeridade vai ser prejudicial para a igreja. Para entrar em Portugal, já não vai ser mais tanta facilidade. Você vai ver. Para entrar na Europa, eu já não vou entrar mais com tanta facilidade. Nem nos Estados Unidos. Então, vai ter que ter um controle sanitário,
vai ser uma coisa mais delicada, uma coisa mais complicada. Então, nós precisamos entender que o mundo mudou. Se o mundo mudou, nós estamos caminhando sobre as profecias. Eu também estou acreditando, pastor Cícero, no acelerar das profecias. De um tempo para cá, me parece que as profecias aceleraram demais. Você tem percebido isso? É verdade, é verdade. E agora, a questão do Covid-19, ele pode produzir alguns desdobramentos que anteriormente seria muito difícil nós imaginar alguns países se fechando, alguns países criando blocos. E houve, inclusive, um político aqui, num dos países da Europa, que disse que tinha que haver pelo menos um governo mundial temporário para resolver o problema da pandemia, porque há países da África e alguns lugares que não vão conseguir lidar com esse problema. Então, o mundo tinha que ter um governo temporário, mundial temporário, para resolver o problema da pandemia e depois voltava ao normal. Não volta. Exatamente. Agora, o que acontece? Nós temos um cenário de desdobramentos futuros, por exemplo, de uma possível retaliação Estados Unidos-China, Europa-China. A Europa já vai proibir, a Europa já vai decidir agora, talvez vai proibir a venda de grandes empresas para a China, igual os Estados Unidos já proibiu. Estados Unidos. Então, o Brasil não vai fazer isso nunca. Mas a Europa já está quase a proibir. A China vai ter problema, viu? O Japão já proibiu, a Europa, a China vai ter problema financeiro depois dessa situação, viu? Vai. Ou seja, os países vão se levantar contra a China. Tem muita gente falando que a China fez isso para ganhar alguma coisa. Talvez tenha feito, não sabemos. Mas se ela fez, o tiro vai virar contra ela. Porque enquanto os países estavam acomodados com o avanço chinês, agora eles abriram os olhos para o avanço chinês. Os Estados Unidos deixou de produzir muitas coisas e agora os Estados Unidos, mesmo se hoje quiser fazer uma guerra contra a China, ele não pode. Mesmo que os Estados Unidos descobrisse hoje que foi a China que fez, que criou esse vírus, se isso fosse verdade, essa teoria, os Estados Unidos não podia fazer nada contra a China. Sabe por quê? Porque tudo que tem a ver com hospitalar e outras coisas, eles estão refém da China. Então, primeiro, os Estados Unidos precisam criar sua própria produção antes de enfrentar a China. Nem enfrentar diretamente hoje ele pode. Ele está refém. Os Estados Unidos estão deixando na moita, a Europa, estão resolvendo primeiro essa questão do Covid, mas já tem estudos. Hoje eu vi a matéria aqui no Brasil, que eles deixaram de pagar a OMS justamente porque ficou comprovado que eles acobertaram a pandemia e que a pandemia e que o vírus nasceu dentro de um laboratório. Tem nesse negócio de morcego. O vírus é do morcego, mas ele foi mutado, ele foi mexido dentro do laboratório. Isso já está comprovado. Então, eles vão esperar passar e depois vai vir a punição total, os embargos. Se a China esperava melhoras, não sei. Agora, isso tudo, meu amigo pastor Cícero, são cumprimentos proféticos. É inevitável a gente fugir disso. Pois é. É inevitável a gente escapar da profecia. Não tem como escapar. É ou não é? Uhum. Exatamente. Nós estamos caminhando sobre páginas da Bíblia. Sim, agora a China já avançou tanto, Hernani, que os países agora acordaram que tem que fazer uma retaliação e resistir ao crescimento, ao domínio da China. Só que eles não conseguem fazer isso tão rápido. Como eu disse, a produção hoje na China, por exemplo, a proporção de produção de produtos que o mercado americano usa, a porcentagem que é produzida na China é enorme. Não dá para produzir da noite para o dia construir nos Estados Unidos. Exatamente. Olha, o Hernani, acha que falamos mais sobre isso ou vamos para outro tema? O povo que responde aí. Mas o tema tá bom, demais. A gente faz outra depois para falar da graça. A gente faz outra live para falar da graça. Então continua aí. Deixa eu te falar um negócio. Sim. O irmão aqui perguntou como casar Mateus 24 com o arrebatamento da igreja. Olha, veja bem, irmãos. Eu sou realmente um defensor do pré-tribulacionismo. Eu queria indicar para os irmãos alguns autores pré-tribulacionistas, inteligentes teólogos, David Hutt, um judeu messiânico pré-tribulacionista. A mensagem da pré-tribulação ou do arrebatamento iminente, ela é muito mais ampla do que a troca de versículos.
A gente tem que entender sobre as 70 semanas, sobre as dispensações, sobre o porquê a igreja está na terra e por que essa igreja deve subir. Sobre a questão do tribunal bema de Cristo. Isso é uma discussão muito mais ampla do que só essas trocas de versículos. Eu tive uma live esses dias com um professor hebraísta e greguista, e ele realmente queria saber por que eu defendo tanto que a igreja não passa pela tribulação. Mas isso não significa que eu sou escapista ou que eu preparo a igreja para ser presa. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Eu creio numa colheita absurda, num avivamento. Eu lancei agora um livro sobre a história do último avivamento da Terra, que vai ser o nosso. Eu creio que a profecia de Joel, assim como cumpriu em Atos, ela vai cumprir no final dos tempos. Nós vamos viver um grande avivamento, uma grande colheita. Amém, amém. Nós não vamos, pastor Cícero, viver esse triunfalismo todo que estão pregando aí, etc. Isso não tem como isso acontecer, porque ao mesmo tempo que o mundo está afundado na imoralidade e a política afundada em corrupção e rumores de guerra, a igreja vai transportando as pessoas do reino das trevas para o reino do Filho do Senhor. Então, esse transportar de reinos é esse grande avivamento, porque a igreja ela nada de braçada em meio ao caos. Amém, amém. Quando tem caos, a igreja ela aparece como resposta, porque quem é ateu se mata, quem não é ateu corre para Deus. Aí é onde a igreja entra. Sempre foi assim na história da humanidade. Eu só não sou adepto do triunfalismo, de ficar só pregando terra, porque nesse momento agora, para você ter uma ideia, todos os pastores que não tinham uma resposta de céu e que não têm uma resposta de céu para o seu povo, estão tendo problemas. Eles estão sem respostas. Então a gente tem que dar uma resposta para os irmãos e a resposta é o céu. Independente do que aconteça, irmão, independente da luta, dizem para que for, nós estamos voltados para o céu e a igreja de Cristo ela não perde, ela é triunfante, ela é vencedora, ela já venceu. Então, a luta ela não nos atinge, ela atinge nossa carne, nossa emoção, mas ela não atinge a nossa consciência, o nosso espírito, porque o crente tende, aí que vem o ponto, ele tende a melhorar em meio ao caos. Ele ora mais, ele cria um altar para Deus em casa, ele busca... Pode ter certeza que os irmãos da MCI, que é uma igreja vibrante em Portugal, estão morrendo de saudade do culto. Talvez eles não sabiam a importância do culto. Que a gente começa a valorizar as pequenas coisas. Eu vi aqui uma irmã escrever, a hora que eu estava falando que você é um cara bom demais de resenha e conversa, mas falou, ai, que saudade do meu pastor, saudade do abraço do meu pastor, você vê? Então, assim, pois é. É ou não é? É verdade. E, Hernani, eu vi uma pergunta aqui também, a pessoa disse, depois do arrebatamento vai haver salvação? É assim, vai haver? Vai, irmão. Agora é melhor você não contar com isso não, porque a pressão vai ser grande. Valeu, Hernani. Olha, tem duas linhas teológicas sobre isso. Tem aqueles que dizem que vai haver salvação durante a tribulação para os que a chamada segunda chance para os que ficaram. E tem aquelas que acreditam que a salvação na tribulação é para os judeus, porque o evangelho da graça passou, no caso, de acordo com 2 de Paulo, Tessalonicenses 2, versos 6, 7 e 8, o Espírito Santo saiu junto com a igreja e as duas testemunhas, lei e profetas, voltaram e aí terão que ser degolados e etc. No caso, os judeus, os 144 mil. Aí tem essas duas linhas. Eu acredito que é um risco muito grande por irmão ficar pensando nisso. Para apostar nisso, eu vou apostar nisso. Você tá doido? Primeiro, a Bíblia diz que a morte será tirada por 5 meses. Procurarão a morte, não acharão. A Bíblia diz que o espírito do engano vai vir sobre a terra. Então, todos vão crer na mentira. 2 de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 11. Todos vão crer na mentira. Terceiro, se é verdade, o Espírito Santo é tirado, que convence o homem do pecado, justiça e juízo. O irmão não consegue ser crente 30 anos com a ajuda do Espírito Santo, vai ser 7 anos sem ele.
É difícil, é ou não é? Aí complicou muito. Então, a porta fecha. Você pega lá a parábola das 10 virgens. Não os conheço. Como foi nos dias de Noé. A porta fechou de fora e não abriu. Então, tem textos bíblicos que dá margem para isso? Tem, mas tem muitos textos que dá margem também para dizer que não tem. Então, o que eu prego, irmão? Esquece isso, pensa no soar da trombeta e queira estar pronto para hoje. Esquece esse negócio de segundo trem, porque isso é interpretativo. Né? Então, se prepara para o agora, se consagra. O avivamento é agora, irmão. Busca a Deus é agora. Ora em jejum é agora. Ora e cria um altar para Deus. Encha, quando terminar essa pandemia, irmão, encha o culto. Pelo amor, daí você vai ver que não dá para ficar em casa mais em horário e dia de culto. Não dá. Agora nós estamos vendo isso. Não, assim, não dá para a gente ficar pensando nesse tipo de coisa. Eu creio que se houver salvação durante a tribulação, é para quem não ouviu o evangelho. É em alguns lugares do mundo aí que o evangelho chegou, o judeu e etc. A salvação para a igreja está agora. Você tem até 1000 e tantas chances, 1 milhão de chances. Agora, a gente tem que entender também que a morte também é um arrebatamento. E qual é a segunda chance que tem para quem morre hoje? Não tem. Não é? Quem morre hoje não tem, ele tem que decidir agora. Então, eu quando prego sobre isso, eu costumo dizer, irmão, se prepara para Jesus agora. Esse é um ponto dos mais importantes que eu falo. Sim, alguém perguntou aí se nós acreditamos que o arrebatamento ainda vai demorar um século, alguma coisa assim. Deixa eu dizer aqui o meu pensamento. Eu não acredito nisso, que vai demorar muito, eu vou dizer o porquê. Dentro daquilo que a Bíblia fala sobre os dias, os últimos dias, a nossa geração é a geração que é mais qualificada para ser a última. Para ser a última. Inclusive, esse evangelho será pregado em todo o mundo. Eu já até contei em outra live esse testemunho. Eu estive em São Tomé e Príncipe, numa ilha, estive numa roça, no meio do mato da montanha. Hernani, as pessoas ali moram nas senzalas, porque São Tomé e Príncipe era entreposto do mercado, né, de escravos. Os escravos ficavam em São Tomé e Príncipe, eles pegavam lá para levarem para o Brasil e outros lugares. Nas senzalas, eles moram ainda nas senzalas daquela época. As pessoas não saem dali, vivem na roça. Não tem energia, não tem um móvel na casa, tudo feito casas com barro e com tudo, e com madeira só. Eles têm telemóvel. Eles descem 1h30 a pé a roça, vão lá na cidade, carregam o telemóvel, voltam 1h30 a pé. Não tem energia, não tem água, não tem quase nada, mas tem o telemóvel, tem internet. Eles têm internet. Então, nesta época de pandemia, eles estão ouvindo o evangelho. O mundo todo, onde tiver um telemóvel, um celular, nesta pandemia, o evangelho está sendo pregado em todo mundo, de alguma maneira. Olha, você vê que coisa poderosa? Esses dias eu estava contando, eu estava fazendo uma live pela manhã no Facebook e tinha 11 mil pessoas. E as pessoas escrevendo, dos Estados Unidos, não sei o quê, do Chile e etc., não sei da onde. Eu contei ali 32 nações diferentes assistindo aquela reunião. Obviamente eram brasileiros, a live era em português. Mas eu contei o evangelho chegando lá. Então, assim, não é só nós, pastor Cícero, que estamos fazendo live pregando o evangelho. Os Estados Unidos inteiro, TJ que está fazendo live com outro, não sei quem, Michael W. Smith estava fazendo live com não sei quem. O mundo evangélico inteiro. Se nós temos no mundo hoje 2 bilhões de cristãos, que todos eles, onde tem um acesso, estão fazendo a mesma coisa que nós. Fazendo live, pregando, falando na internet. Ou seja, isso é um cumprimento. Então, nós não estamos entrando na fala inglesa, mas tem muita gente entrando. Exatamente. E o povo está em casa para ouvir. Assistindo, ouvindo. Então, hoje, nesse exato momento agora, pastor Cid, alguém falou, para mim, aqui, dentro do meu testemunho interior, como John Wesley falava, da voz interior do Espírito, que ele chamava de testemunho interior, eu não acredito que o arrebatamento da igreja dura aí mais dezenas e dezenas de anos. E ali dou o meu argumento. Primeiro, nós temos, 7 alianças. Irmão, você que está assistindo agora, guarda essa aí que é exclusiva. Por que eu creio que o arrebatamento é na nossa geração? Eu não sei dia e não sei hora.
Mas a Bíblia manda a gente saber o tempo, porque ela compara o tempo com as dores de parto de uma mulher. Então a gente tem que saber os tempos e estações. Então, 7 alianças na Bíblia, 7 dispensações na Bíblia, 7 juízos na Bíblia. 7 alianças, 7 dispensações, 7 juízos e 7 eras. Aqui estamos com a Bíblia. Por mais que você não creia em dispensação, você não pode fugir disso. São 7 alianças, 7 dispensações, 7 eras e 7 juízos. Dispensação é o tempo de Deus, que é chamar de dispensação, é como se falar período. Funciona mais ou menos assim, Nosso tempo é era, o de Deus é período. Deus não conta o tempo com dias, Deus conta o tempo com o cumprimento de suas promessas. Então, veja, de Abraão à lei são 430 anos, mas não é 430 anos para Deus, é um período. Da lei até Jesus, 1.235 anos. Para nós é 1.235 anos, mas para Deus é um período. Já falamos de 2 períodos, né? Tem muitos outros períodos. Tem do Éden até Abraão, de Noé, etc. Então, são 7 períodos que a Bíblia chama de dispensação. De Jesus até nós estamos no período ou dispensação chamada dispensação da graça. Mas não é 2.000 e poucos anos, é um período. Um período. Se isso é o certo e a maneira certa de interpretar a Bíblia é essa. Até para quem não é dispensacionalista, é assim que interpreta a Bíblia. Então, veja, das 7 alianças que nós temos no mundo, nós estamos na 7ª. Dos 7 juízos que temos no mundo, não estamos no último, que o próximo é o final, mas já estamos no penúltimo, que é o da cruz. Então, antes da volta de Jesus, estamos no último. Das 7 eras da igreja, todos os teólogos defendem que estamos na última. E das 7 dispensações, antes da vinda do Senhor, nós estamos na última, porque a próxima dispensação é eterna, da eternidade, que é o período da eternidade, onde entre o milênio é uma pré-eternidade, né? Então, nós estamos, de todas as dispensações, todos os números 7 da Bíblia, nós estamos no último. E o que não estamos no último, estamos no penúltimo, porque o último seria depois da volta do Senhor. Então, veja, não tem como Jesus arrebatar a igreja em outro século, em outra era. E lhe explico. Todos os teólogos sabem que tem 7 eras da igreja. Cada era representa um período da igreja. É evidente que nossa era possui um pouco de cada das 7 eras, mas é evidente que nós nos encaixamos muito mais com a era de Laodiceia. Se isso é verdade, não tem 8 eras da igreja, tem 7 eras da igreja. Não tem espaço e nem teologia e nem profecia na Bíblia. Outra igreja de uma outra geração, a não ser a geração da figueira. E a figueira é Israel. Israel vem de 14 de maio para cá, de 48. Nós já estamos na geração da figueira. Ou seja, nós estamos, evidentemente, nos minutos finais da igreja aqui na Terra. E aí eu acredito, pastor Cid, isso aqui eu falo com força e eu estou orando por esse grande avivamento e pregando, porque 1 ano pregando sobre esse avivamento, esse despertamento da noiva. Eu acredito que nós somos a geração do arrebatamento da igreja. Amém. Amém. Olha, deixa eu dizer uma coisa aqui. Pegando carona aí, boleia aí com essa questão do 7, eu tenho uma maneira de ver, mas eu não li isso em lugar nenhum, pelo menos que eu me lembro e não li. Vamos ver o que você pensa. Passa aí que eu vou anotar. Você sabe que a gente anota. Na primeira vez a gente fala que é da fonte, na segunda, na terceira a gente assume que é nosso. Isso é um pensamento meu. Eu acredito que o apóstolo Pedro disse da sua carta, eu acredito que o que ele disse é profético. Não era apenas representativo ou simbólico. Quando ele disse que para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia, eu acredito que Pedro estava falando isso profeticamente em relação. Por quê? O mundo foi criado em 7 dias. Na verdade, Deus criou em 6 dias e no 7º descansou. Quando Pedro diz que para Deus um dia é igual a 1000 anos, eu penso que ele estava se referindo a esta visão profética. Por quê?
No calendário judaico, que não está 100% perfeito, nós estamos no ano 5.780. Nós estamos no sexto dia, nesta simbologia de Pedro, nós estamos no sexto dia. O sétimo dia que é o milênio. Então, nós estamos no finalzinho do sexto dia e tem que entrar o sétimo, que é o dia do descanso de Deus. Qual é o dia do descanso de Deus? É o milênio em que Jesus vai reinar sobre a Meu terra. amigo do céu, você sabe que você é um mestre dispensacionalista. Essa é a mente de quem estuda a dispensação. Você está certíssimo. Eu confesso a você que eu não tinha parado para pensar nisso, mas agora você falou que... E aí eu não... O milênio é um Shabá da igreja, um Shabá da terra, porque você sabe que, olha só, meu amigo pastor Cides, a cada 7 anos não podia nem plantar e nem lavrar para a terra descansar. Na lei de Moisés. Então, o judeu ele guardava o dia, o mês e o ano. O dia, o mês e o ano. Então, uma vez por semana o judeu descansa, uma semana por mês o judeu descansa, e um ano a cada 7 anos ele fica sem trabalhar. O Pepe Guardiola ficou 1 ano sem trabalhar porque é judeu. Eles chamam isso de Shabá. Na Bíblia também, a cada 7 anos, o judeu não podia plantar, nem lavrar e nem ferir a terra com arado para a terra descansar. Olha que interessante isso. Você trouxe aí um dado profético. Sim. E outra coisa, eu não tinha parado, mas isso é poderoso. Sim, outra coisa. Quando a Bíblia vai falar sobre Enoque, a Bíblia faz questão de dizer assim, ó, Enoque, o sétimo. Meu Bíblia, amigo, está escrito pastor, na Bíblia, você está muito Enoque, profeta, o hein? sétimo. Ou seja, o homem... Qual foi a geração depois de Adão que foi arrebatado? Foi a Enoque. 7ª geração. O Enoque, o sétimo. Então, Meu Deus. o sétimo tem que ser arrebatado. Olha que acaba Como essa você live disse. aí. Você vai ter que falar com mais calma para eu pôr aqui nos meus dados proféticos aqui, hein? Olha, vai cair a live. Vai continuar ou não? O que você quer Vamos fazer? continuar. Ó, hora que cair a live, o meu amigo, porque tá aqui, ó. Tá centenas de pessoas assistindo, estão gostando. Então, hora que cair a live, que ela cai em 1 hora, a gente volta e quem fala da graça, aí todo mundo volta. Porque o meu amigo pastor Cício vai explicar direitinho essa questão. Aí vamos fazer uma didática. Você vai explicar direitinho para o seu público aí, para quem também está comigo, essa questão do milênio como sendo um descanso na sua ótica de visão, e eu acho que tem fundamento, e também de Enoque. Eu achei isso assim profético e poderoso, porque casa direitinho com as dispensações bíblicas. Sim, porque é o seguinte, Deus não trabalha com coincidência, né? Tudo que Deus faz, ele é matemático, é representativo, é simbólico, Deus trabalha com analogias, ou seja, Enoque andou com Deus e já não era, ou seja, porque Deus o tomou para si. Por que Deus vai tomar para si o sétimo? Porque foi o sétimo que teve a comunhão mais profunda com ele. Nós Então, somos o Enoque dessa geração. Nós somos Enoque dessa... Meu amigo pastor Cício. Volta todo mundo, povo. Corre, põe casaco, tira casaco. Põe casaco, tira casaco. Muito bem, muito bem. Estamos aí de volta. Mas vamos lá, que eu quero pegar um papel e caneta. Me dá aí um papel, que eu quero anotar essa sua... Eu sou uma pessoa curiosa, né? Você sabe que o grande segredo do judeu é que ele senta para ouvir todo mundo. Uhum. Então, a gente sempre tem que aprender. É aí que é o ponto que eu gosto da nossa resenha bíblica. Vamos lá começar de novo. Irmão,
Segura essa aí que o pastor Sidson vai falar. É assim, então o que acontece? Quando nós vemos em Gênesis, né, que Deus, cada período da criação, a Bíblia chama de um dia. Mas nós sabemos que este um dia, vamos colocar, ele dá muito pano para manga aí, muita polêmica, porque na verdade só no quarto dia que Deus fez os astros, o Sol e a Lua. Por exemplo, nós contamos o nosso dia conforme o movimento da Terra. Então, ou seja, mas o Sol foi no quarto dia. Então, esse um dia é mais fácil nós vermos ele como um período do que como um dia de 24 horas. E quando Pedro então diz que para Deus um dia é como 1000 anos, É um ou período. seja, é um período, exatamente. E outra coisa, o que significa descanso de Deus? Ou seja, Deus fez o homem no sexto dia e descansou no sétimo. Eu acredito que Deus está formando, completando um novo homem no sexto dia, no sexto milênio, um novo homem, e ele vai descansar no sétimo dia, no milênio, vai estar reinando um novo homem. Então é isso que eu acredito, igual Enoque é o sétimo, que foi ele que foi arrebatado, e Deus fez questão de tomar o sétimo, que ele andou com Deus. Então eu acredito que essa geração da igreja é a geração que se aprofunda no andar com Deus, desse avivamento que você diz que vai haver, e Deus vai tomar para si, ou seja, esta geração que anda com Deus, né? E para começar o sétimo dia profético, que é o milênio, onde Jesus vai reinar e nós vamos reinar com ele. É mais ou Meu menos assim. amigo pastor Sidson, eu vou te falar uma coisa. Que coisa poderosa, que revelação poderosa. Vou terminando isso aqui, eu nem levanto aqui da mesa, porque eu vou estudar esse negócio aí. Alguém E há perguntou outros aqui versículos. você me manda. Por esse raciocínio dos 7.000 anos judaicos, ainda viverão... Não. Nesse raciocínio, e é o raciocínio que eu acredito ser certo, nós estamos no final do sexto ano, do sexto milênio. Sim, o calendário judaico é o ano 5.780. Se a gente for ser preciso, ou seja, ainda faltam 220 anos, mas a gente não pode ser preciso. Não pode, não tem Não, como. para já há equívocos em termos cronológicos e de calendário. E não só. Deus está trabalhando com períodos, ou seja, não importa em que momento. É no finalzinho do Deus não sexto, trabalha com ano. quantos anos falta, é um período. Nós já estamos Sim, no sexto período. exatamente. No final do sexto período. Então, é aí o ponto que eu falo da dispensação. Nós estamos no final da sexta dispensação. Porque a sétima dispensação é o milênio. Exatamente. Olha, isso aí é uma maravilha, né? E Meu Deus Deus! descansou. E aí ele descansa. E também vai ser o descanso da igreja, né? O próprio descanso da terra. Alguém falou, acredito que tem nações que não foram alcançadas ainda. Por isso que temos a pregação do evangelho. Bom, agora o senhor quer entrar no outro tema, meu amigo pastor Cícero? Vamos entrar. É assim, esse outro tema que tem a ver com a graça, na verdade, é algo muito interessante, porque, por um lado, eu acredito que Deus ele investiu forte aí nas últimas décadas para que a graça fosse pregada. Só que a gente sabe onde Deus entra, onde Deus trabalha, o inimigo cria algo concorrente, algo paralelo para distorcer o que Deus está fazendo. Ou seja, todo o agir de Deus há uma imitação do diabo, né? Então, se a gente vê lá, quando Moisés mostrou alguns sinais lá para o faraó, alguns sinais a gente viu que os magos lá, né, do faraó, os mágicos lá, os feiticeiros lá conseguiram imitar. Sabe, muitas vezes a gente vê o que Deus está fazendo na terra, o inimigo começa a fazer algo para confundir as pessoas. Eu acredito que a pregação da graça ela é fundamental, ela é essencial para a nossa época, para resgatar as pessoas que realmente estão feridas com a religião, com a religiosidade. Eu acho que a graça é importantíssima, mas infelizmente a gente tem visto que algumas distorções da graça, algumas pessoas que pregavam bem a graça estão a sair do trilho e estão a confundir a cabeça de muita gente. Eu penso que isso é algo perigoso, mas eu acredito que o meu amigo aqui tem muito mais para falar sobre isso. Rapaz, tem alguém, o nosso amigo Luciano Subirá também é uma autoridade violenta nessa área. Você já teve essa conversa com ele? Olha, pastor Sidson, você sabe que
já te dei aí um livro meu sobre arrependimento e depois o livro Incrível Graça. A questão é a seguinte: quando eu e o pastor Luciano começamos a estudar sobre a graça, a gente começou junto, aqui em casa, nessa mesa onde eu estou aqui. Um dia nós ficamos a noite toda com um monte de Bíblia de vários idiomas, estudando sobre a graça, porque estava iniciando. No Brasil não tinha chegado ainda a famosa hipergraça, mas nos Estados Unidos já estava uma coisa que já estava com um auge. Então a gente sabia que logo no Brasil a coisa ia criar corpo. E foi dito e feito, criou corpo e agora ficou descontrolado. No que se consiste a hipergraça? Não é uma teologia, é um termo técnico dado para diferenciar a graça verdadeira da graça que tem superpoderes para o pecador hoje. Então, quando você pega a graça e diz que ela justifica pecador, você está transformando a graça em lei de novo. Porque, veja, qual é a diferença da lei e da graça? A lei, ela lida com pecado. A graça, com o pecador. A graça que eles estão pregando hoje, ela está lidando com o pecado das pessoas e não com o pecador. Então, para você entender um pouco sobre a verdadeira graça e a graça e hipergraça, você tem que entender os requerimentos. Lei é um mandamento que vemos, graça é um mandamento que cremos. Graça não é ausência de lei. Graça é a nova lei de Cristo, a nova aliança de Cristo. Então, vamos lá na graça. No mandamento da lei, os requerimentos eram uns. Em Cristo, os requerimentos são outros, mas o padrão é elevado, não é diminuído. Jesus disse: ouvistes o que foi dito aos antigos. Dito aonde? Na lei de Moisés. Não cometerás adultério. Quem adulterar é culpado. Então, isso é lei de Moisés. Jesus não diminui o padrão. Eu agora vos digo que quem cobiçar uma mulher já é culpado. Ele aumentou o padrão, ele não diminuiu. Adultério na lei é fazer sexo, na graça é só cobiçar. Né? Então, Jesus disse: ouviste o que foi dito aos antigos. Não assassina. Quem matar será culpado, julgado. Mas eu agora vos digo que quem odiar o seu irmão já é assassino. Você vê, na lei, assassinato é tirar a vida. Na graça, é odiar o irmão. Ele não diminuiu o padrão, ele elevou o padrão. Qual é o problema dos pregadores em entender que graça requer mais santidade do que o possível? Se você pega, por exemplo, Romanos capítulo 6, versículo 14, olha o que nós temos aqui na Bíblia, em Romanos 6, 14, sobre um grande entendimento da graça do Senhor. Porque Romanos 6 foi escrito, porque eles gostam de Romanos 5, né? Que começa: que diremos, pois, Romanos 5, primeiro, fala o seguinte: portanto, havendo sido justificado pela fé, temos paz com Cristo. Ou seja, acabou, está resolvido. Mas Paulo, não libertino, ele começa Romanos 6. Qual é a conclusão? Qual é a conclusão do Romanos 5? Então, depois de ler Romanos 5, você tem que ter uma conclusão. Então, eu vou continuar pecando para que a graça seja ressaltada? Eu já vi pregador dizer que ele não lida com confronto na igreja, porque onde mais tem pecado, tem abundância da graça. Então, deixa o povo pecar, que a graça abunda. Rapaz, eu ouço isso todo dia. Aqui está desse jeito o negócio. E o brasileiro, ele é apaixonado, Sidson. É o seguinte: o americano ouve Joseph Prince pregar. Eu até hoje vi pouca coisa que Prince prega que eu não concorde. É uma benção, é uma benção. É verdade. Talvez ele a questão do arrependimento, ele não gostar do livro de Tiago, que Lutero também não gostava. Mas o problema é que Prince prega aquela mensagem em Singapura, para o americano, o australiano e o japonês, é uma coisa. Aí o brasileiro ouve isso e vê, lá em Singapura, o singapuriano não sai dizendo, vou pecar agora. Não. O americano não sai assim, então agora eu posso fazer o que eu quero. Não. No Brasil, o brasileiro ouve aquilo e na mente dele ele está entendendo. Então eu posso fazer o que eu quiser. O latino, ele tem uma maneira de pensar diferente dos demais. Ele é passional, ele leva tudo para a questão apaixonada.
de forma passional. Então, o brasileiro entendeu a graça. Eu costumo entender a graça o seguinte, ó. Lei é um gramado verdinho com uma placa em cima dizendo não pise. Se você pisar, você recebe multa. Isso é lei. Graça é o mesmo gramado sem a placa. O que a igreja moderna faz? Onde é que está escrito aí que eu não posso pisar? Aí vai lá e pisa. Então, Paulo chamou a graça de bom senso do céu. Ele diz, recupere o bom senso e pare de pecar. Se você é justo, recupere o bom senso e pare de pecar. Então, ouvir Prince em Singapura é uma coisa. Ouvir Prince no Brasil é outra coisa. Olha Romanos 6,14. Portanto, o pecado não poderá exercer domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Romanos 6,14 diz que quem está na graça peca menos. Não é pecar mais. Seu pecado perdeu o domínio. O pecado existe, ele é poderoso, ele mata, mas quando você está na graça, ele para de dominar você. Então, gente que está usando a graça para pecar, ele tem que ler esse texto e entender o seguinte: se eu estou debaixo da graça, o pecado não me domina. É aqui que está o X da questão. Mas eu não entendo por que os pregadores dessa hipergraça têm problema com esse tipo de texto. Por que eles não pregam esses textos? Porque eles acham que se você não dá o que eles chamam de graça pura de Deus, que é só amor, só amor, só amor, você não está dando a graça. E isso é um perigo. Porque até para os nossos filhos, se você tirar a disciplina, você vai criar delinquentes. Uma outra coisa que eu entendi sobre a graça, pastor Sidson, e aqui está em Gálatas, no capítulo 4, versículo 1, o apóstolo Paulo fala que a graça pura mesmo, ela só pode ser dada para gente madura. Digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada se difere do escravo, embora seja dono de tudo. Então, veja, se o cara é menino na fé, e é o que mais se tem hoje, você pega a profundidade da graça, que o escritor de Hebreus chama de comida forte, e dá para ele. Se você dá a graça para um lascivo, ele transforma a graça em lascívio. Alguém escreveu aqui, ó. Caio Fábio saiu da live. Ele e mais alguns tantos. E alguns. Se você dá a graça para um lascivo, ele transforma a graça em lascívia. Se você dá a graça para um espiritual, ele transforma a graça em pregação do evangelho. Exatamente. Então a graça é um alimento forte, é alimento sólido. O crente maduro pode ouvir profundidade da graça. Então veja, funciona assim. Eu tenho uma criança aqui, a Isabela, de 4 anos. Quando ela vai na cozinha, eu falo para ela, não abra a gaveta de faca, não abra essas gavetas, etc. Não pegue em faca, porque ela é uma criança. Mas eu também tenho um filho que vai fazer 18 anos. Eu não falo para ele, não pega a faca, não pega isso, porque ele já amadureceu. Você controla a vida e a moral de crente bebê, não de crente maduro. Então, o que nós estamos vendo hoje com a pregação da graça? Deus não lida mais com o seu pecado. Deus olha para você e ele não vê você pecando. O cara entende o seguinte, então eu vou pecar, Deus não vê eu pecando, eu sou a justiça de Deus. Eu sou a justiça de Deus em Cristo, então eu posso pecar, e eu continuo sendo a justiça de Deus em Cristo. Mas se você é a justiça de Deus em Cristo, você tem que ler o que diz Apocalipse. Quem é justo, continue na prática da justiça. Quem é impuro vai ficar impuro ainda muito mais. Então, não é usando a mensagem leviana, e é impressionante como eles estão fazendo. E essa mensagem é tão terrível que hoje vem uma pessoa cheia de pecado dentro da igreja, você vai confrontar ela, ela joga na sua cara o que ela ouve na internet. Exatamente. Eu vejo, Hernani, que o perigo está nisso. Eu já ouvi aí uma pessoa que pregava muito bem sobre a graça, e se você ouvir, por exemplo, eu já ouvi 15 minutos, por exemplo, dessa pessoa pregando, e muita revelação contida ali na pregação dele. Só que, de uma hora para outra, sai do trilho, e de uma maneira bem sutil,
E como você disse muito bem, novos convertidos ou pessoas imaturas na fé, que não têm muito conhecimento bíblico, como ele falou 15 minutos dentro da Bíblia perfeitamente, quando ele sai da Bíblia, sai do Ela não trilho, percebe. ela não percebe e vai junto, e compra aquilo junto. Então, para mim, essa é a parte mais perigosa. Eu entendo o objetivo deles, entende? Eu entendo no seguinte, é claro que nós não vencemos o pecado através da lei. Tipo assim, olha, se eu começar a olhar uma lista de coisas que eu não posso, eu vou vencer o pecado. Não, ninguém vence o pecado assim. Mas a graça é a capacitação de Deus para nós vencermos o pecado. Então, a questão é esta. Eu não vou vencer o pecado debaixo da lei. Eu já não estou... Eu fui liberto da lei. Está escrito, Paulo diz, eu fui liberto, nós fomos libertos da lei. Mas é o seguinte, mas agora nós estamos no novo estilo de vida. Nós andamos no Espírito. Ou seja, se nós andamos no Espírito, nós não podemos satisfazer as concupiscências da carne. E eu quero ler um texto aqui, que é em 1 João, 1 João capítulo 3, versículo 9, que diz assim, ó, 1 João 3, 9. Eu dou risada porque o povo está só escrevendo, fulano saiu da live, fulano saiu da live. Tá bom, 1 João 3, 9, diz assim, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Ou seja, o que a Bíblia diz sobre um novo convertido, sobre alguém que nasceu de novo, é que agora a divina semente foi plantada. Ou seja, deixa eu fazer uma comparação aqui. Quando Adão pecou, a semente pecaminosa foi plantada. E o que essa semente pecaminosa fez? Ela foi evoluindo ao ponto que Caim matou Abel. Ela foi evoluindo, depois os homens começaram a pecar contra Deus, ou seja, a semente pecaminosa, ela evoluiu. E o que deve acontecer com a divina semente? O novo convertido, quando a divina semente nasce nele, não quer dizer que ele é santo da noite para o dia, mas a semente está lá. Então ele tem que crescer em santificação. A divina semente tem que dar fruto. A quem peca vai pecar cada vez mais, porque o resultado da semente pecaminosa é esse. Ele vai aumentar e multiplicar o pecado, mas o resultado da divina semente também é para o outro lado. A pessoa tem que crescer em santificação. E eu acredito que esse discurso é perigoso do pessoal que está falando da graça de maneira distorcida, é que eles não mostram para as pessoas o seguinte, há um padrão para ser alcançado. Você tem a divina semente, com a divina semente você vai alcançar esse padrão. Simplesmente fala, Jesus te ama do jeito que tu estás. Ou seja, tu tens que te sentir bem contigo próprio. Isso é o que é mais importante. Então, e realmente tem sido um ensino muito perigoso e é muito sutil. Eu vejo muito sutil. Paulo fala em Tito 2, verso 11, que, olha que texto interessante. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Em primeiro lugar, Paulo diz o propósito da graça. Ela veio para salvar. Mas muitos de nós pensamos que a graça que nos salva, depois de ser salvo, ela vai embora e deixa a gente sozinho com as nossas lutas. Mas a graça, ela não veio só para salvar. Paulo diz que graça também ela é educadora. Verso 12. Ela nos educa, nos orienta a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa presente era, enquanto aguardamos a esperança do glorioso retorno do nosso Salvador. Por que os pregadores da hipergraça isolam esses textos? Primeiro, Paulo diz que a graça nos ensina a viver de maneira santa, mas ela também me ajuda a renunciar o pecado e a viver de maneira certa. O que nós temos aqui agora? Uma graça pedagoga, uma graça professora. Veja você que o viver santo também é uma obra da graça de Deus. Mas essa graça que te salvou, ela também deve ser uma graça que te orienta a renunciar o pecado e as paixões mundanas e agora viver de maneira santa, justa e piedosa. Não dá para você pensar, se você está em pecado, e aí alguém me diz que pregar arrependimento, esse tipo de coisa, divide a igreja, divide bode de ovelha. Essa é que é a verdade. Então, assim, os comichões nos ouvidos é para os nossos dias.
Então, a igreja verdadeira, ela quer a correção do Pai. E é em amor, obviamente, em amor. Porque o amor é aquele amor que não é bajulador. O próprio escritor de Hebreus diz que se você não corrige o filho com vara, você não ama, você o odeia. Então, nós devemos corrigi-lo. E a correção, quando se trata de pastor, é sentar o irmão em pecado e falar, irmão, está aqui na Bíblia. Você, assim, ó, essa maneira sua que você está vivendo, não, eu estou na graça. Não, querido, você não está na graça. Se você está na graça, essa graça ela deve te ajudar a vencer esse pecado. Não o contrário. Então, quando você pega a Bíblia e começa a fazer curtucionismo teológico, torcer a Bíblia para, assim, o que eu percebo, pastor Cid, se você vai concordar comigo, que é a fome de adesão. Eu quero ter adesão. Se eu tenho uma ideia, 99,% dos que não congregam, 99,% dos que não congregam são pessoas que não toleraram o confronto de seus pastores. Essa é que é a verdade. Porque nós mudamos tão drasticamente a nossa maneira de pregar, e eu falo nós de forma geral. Ok? Genérica. Sim. Ok? Que até os ímpios permaneceram, então perceberam. Então, a mensagem bíblica, ela, como dizia o pastor Eibe, nosso grande amigo pastor, dizia que é a lei do sanduíche, né? Amor, correção, amor de novo. Mas tirou a correção. Se nós formos perceber, saiu do meio da igreja disciplina. Não se fala mais de disciplina. Autoridade. Hã? Autoridade. Autoridade, disciplina. Então, ninguém disciplina mais ninguém dentro da igreja. E o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo uma derrocada de líderes caindo em pecado, porque eles também se levantaram, porque eles, como são talentosos, eles se levantam sem que haja uma disciplina. Veja, eu tenho 39 anos. Estou há 23 anos pregando. Eu sou corrigido pelo meu pastor quando erro, sou disciplinado. Teve coisa que eu já postei na internet que eu sabia que eu estava certo, mas eu deixei a minha alma falar que entrou lá, o Luciano falou assim, ó, tira. Eu falei, pastor, mas eu estou certo. Falando, eu estou falando para você tirar. Eu fui lá e tirei. Mas hoje em dia, a autoridade se tornou uma coisa banal. Exatamente. A disciplina se tornou uma coisa banal. Então, quando eu não gosto do que você está me corrigindo, ou como você está me corrigindo, eu já vou para outro lugar que me aceita ali, porque eu tenho talento. E esse é o grande perigo da igreja hoje. E aí, em nome desse só love, só amor, essa mensagem de só amor e mais nada tem sido um grande, terrível, um grande veneno na igreja. O amor, ele tem que ter responsabilidade. E como você fixou aí no seu rodapé aí, a graça não pode ter distorções. A graça verdadeira, meus irmãos, ela é revelada na disciplina e no amor do seu pastor. Sempre quando Deus quis tensionar misericórdia, ele levou o povo ao arrependimento. Misericórdia ele deu para Nínive. Ali você tem a aprovação da graça. Mas o que aconteceu com Nínive? Se arrependeu. É, não é? Então, que graça é essa que a gente tira o arrependimento da pregação? Porque hoje a gente tem, todos eles são unânimes em pregar contra arrependimento. E há uma outra distorção perigosa que eu já tive que lidar diretamente com ela, que é o seguinte. Primeiro eu vou explicar o porquê dessa distorção. Muitas igrejas exigem dos membros frutos, muitos frutos. Por exemplo, igrejas que trabalham com pequenos grupos exigem frutos. Igreja que trabalha com outros tipos de ministérios exigem frutos. E o que aconteceu? Muitas pessoas elas participaram de igrejas que houve um pouco de desequilíbrio nessa questão da expectativa dos frutos dos seus membros. E a gente tem que admitir que a igreja realmente que sai do equilíbrio. Começa a cobrar demais, a pessoa não tem tempo para a família, não tem tempo para a mulher, não tem tempo para o marido, não tem tempo para os filhos. E o que aconteceu? Com esta pregação da graça, algumas pessoas pegaram na pregação da graça em que diz o seguinte: Deus não está à espera de nada de nós. Deus não está à espera de nenhum fruto
e fruto tem que acontecer espontaneamente, Deus não está cobrando, são os homens que estão cobrando, Deus não está cobrando nada. Então eu já tive que lidar com um caso de uma pessoa numa das nossas igrejas, que me procurou e disse assim, eu estou sentindo muita pressão para dar resultado, para dar fruto. Eu falei assim, irmão, se você sentiu essa pressão, não precisa sentir, porque é o seguinte, na igreja, nós trabalhamos na igreja da seguinte maneira, nós acreditamos que cada pessoa que é nascida de Deus, ela vai frutificar espontaneamente, ela vai ter vontade de servir a Deus e de dar fruto, isso é algo espontâneo. Agora, se você sentiu que há uma pressão, então temos que ver onde está o desequilíbrio aí. Mas a pessoa falou assim, não, mas é que agora eu estou ouvindo as mensagens que Deus não espera de nada de mim, que Deus não cobra nada de mim, então eu não quero liderar, não quero ter envolvido em ministério nenhum, e usou essa desculpa para o seguinte, ir na igreja no dia que quer, quando quiser, e se for servir, ou se for evangelizar, ou se for fazer alguma coisa, é o dia que sentir. Não, o dia que eu sentir, eu faço alguma coisa para Deus. Eu falei, então você está indo de um extremo para outro. Se realmente você estava sentindo uma pressão para frutificar, havia algum desequilíbrio aí, mas você não pode ir de um extremo para o outro. Porque é o seguinte, a distorção dessa pregação faz com que algumas pessoas que têm que se posicionar para servir a Deus se tornem passivas. O seguinte, Deus não espera nada de mim, Deus me ama como eu sou, com fruto ou sem fruto, e é verdade, Deus ama como ele é, só que isso não é uma desculpa para a pessoa não frutificar. Então é um desequilíbrio terrível o que tem sido pregado. Eu gostaria de pontuar aqui algumas coisas do seu comentário que eu achei de uma propriedade muito grande. E você pode, porque se você fosse um pastor no Brasil, você seria pastor de uma igreja de 10 mil membros. Porque a sua igreja já é uma grande igreja em Portugal, por ser Portugal, mas Portugal tem 11 milhões de habitantes. Mas com a capacidade que você tem de gestão, equivale-se a esse nível de igreja no Brasil. Você fala com muita propriedade. Eu gostaria de pontuar algumas coisas que você falou. Em primeiro lugar, essa questão da obediência na graça. Primeira coisa. Obediência não é fruto da lei. Obediência é fruto da fé. Hebreus 11 diz que Abraão, pela fé, obedeceu. Então, obediência é fruto da fé. Você obedece pela fé, porque você não está vendo Deus, você não está vendo o Espírito Santo, você não está vendo Jesus. Então, quando Deus traz o princípio da obediência, você está obedecendo o seu líder, não é por causa do seu líder, porque você gosta dele, não. Você está obedecendo por causa do Senhor. É isso que Paulo nos ensina. Ok, segunda coisa que eu quero pontuar é a questão da salvação pela graça versus boas obras. Muito importante ser falado nesse ponto. Por quê? Ninguém é salvo por obras, mas somos salvos para as obras. As obras não te salvam, mas a ausência delas, olha que choque de realidade. As obras não te salvam, mas a ausência delas pode provar que você não é salvo. Que isso, pastor? Não, é verdade. Vamos lá, Efésios 2, verso 8, 9, e a maioria não conhece o verso 10. Verso 8, pela graça sois salvos mediante a fé. Não vem de vós, para que ninguém se glorie, porque é dom de Deus. Agora olha o verso 10 sobre a salvação pela graça. Porque somos feitura sua, criado em Cristo Jesus para as boas obras. Para as boas obras. Veja, Jesus disse, eu vos escolhi para dar fruto. Efésios 4, eleito para ser santo. Você percebe que não existe salvação sem missão. Eu sou salvo para as obras, sou escolhido para o fruto, não pelos frutos, mas para os frutos, e sou eleito para ser santo. Veja, antes de eu ser salvo, o Senhor preparou as minhas obras. Eu sou salvo para elas, para andar por boas obras. Se eu não ando por boas obras, aí calcule você aí na sua boa exegese de interpretação. Olha que coisa interessante. As minhas obras não me levam para o céu. Levar-me as obras para o céu.
Percebeu? As Uhum. minhas obras não me levam para o céu. Bem, me dá o cabo aqui para mim, pede. Mas eu tenho que levar minhas obras para o céu. Porque, veja, a coisa é tão poderosa, porque senão a gente tira o tribunal de recompensa, os galardões e etc. Aí vem aquela famosa teologia da salvação versus recompensa. O reino, a recompensa é conquistado por esforço. Aí voltamos à escatologia do milênio, que será para recompensar os trabalhadores da seara. Então, o crente tem que entender que se ele foi salvo para uma missão, não por uma missão. E sem essa missão, pode provar que você não é salvo. Esse é um outro ponto que eu gostaria de pontuar É no seu importante. Uhum. comentário. Um outro ponto que eu gostaria de pontuar aqui, porque eu ouvi um comentário aí do irmão, e essa é a maior distorção da graça, dizendo que arrependimento é só mudança de atitude. Significa o seguinte, eles pegam e dizem que arrependimento arrependimento é apenas mudar. Eu cria de um jeito, agora estou crendo do outro, então é arrependimento. Não, senhor. Olha o que Paulo fala, o que é arrependimento em 2 Coríntios 7, verso 10. A tristeza conforme o Senhor não produz remorso, mas uma qualidade de arrependimento que leva à salvação. Arrependimento também é entristecer-se pelo pecado, e esse entristecer-se é produzido pelo Senhor. Mais do que isso, Romanos 2 e 4. Porventura despreza a imensa riqueza da sua bondade, tolerância e paciência, não percebendo que é a misericórdia de Deus que conduz ao arrependimento. Paulo está dizendo que arrependimento é misericórdia de Deus. E no verso 5 diz: entretanto, por causa da teimosia do teu coração insensível, que não te arrependes, acumula ira sobre ti. Olha que coisa poderosa. Então, o que nós temos aqui? Que o primeiro é uma exigência de Deus que haja arrependimento para perdão de pecados. Aí eu prego a vida toda dizendo que pedir perdão não traz perdão. Arrependimento traz perdão. Aí eu vou divergir frontalmente da teologia do Prince e dos seus discípulos, que dizem que você não pode trazer pecado à memória. As pessoas não podem pedir perdão de pecado a Deus. Elas não podem chegar diante de Deus pedindo perdão de pecado, porque na graça você traz Cristo à memória e não pecado à memória. Mas, ora, senhores, se a pessoa não sentir... Eu costumo dizer que o crente não pode ser frio a duas coisas: a glória de Deus e o seu pecado. Se você não sentir tristeza pelo pecado, o seu coração está eneblecido, endurecido por causa do pecado, e você não vai ver a glória de Deus. E aí a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Então, essas coisas eu gostaria de pontuar no seu comentário, porque é formidável, mostrando que arrependimento é uma tristeza que Deus envia. Eu costumo dizer, pastor Cício, que o arrependimento é o único elo doutrinário que pega as duas alianças. O arrependimento ele começa na lei, mostrando o pecado, mas ele termina na graça, trazendo perdão. Então, o arrependimento é um elo que liga as duas alianças, lei e graça. Ele traz o pecado à memória, mas ele também traz o sacrifício de Cristo à memória. Ele faz você ter consciência de pecado e chorar pelo pecado, mas também um alívio de ser perdoado. Porque não tem nenhum texto bíblico que diz que você é perdoado quando você pede perdão. A Bíblia diz que é perdoado quando você se arrepende. É arrependei-vos para que seus pecados sejam perdoados. A pregação de Pedro em Pentecostes. Arrependei-vos para que seus pecados sejam perdoados. E arrependimento não é só um negócio de vou mudar de mente aqui, então me arrependi. Arrependimento é entristecer-se. A palavra arrependimento no Velho Testamento, porque todo mundo pega o termo arrependimento só do Novo Testamento, metanoia. Mas no Velho Testamento, Jeremias foi o que mais usou o termo. E ele usava o termo que é rasgar a sua alma, rasgar a sua veste. Do hebraico, a palavra é entristecer-se. No grego é mudar de atitude. Pega os dois termos, hebraico e grego entristeça-se pelo pecado e muda de atitude. Uhum, muito bom, muito bom. Então é isso, eu penso que a gente conseguiu aí
colocar os dois lados, né? A distorção da graça no que se refere à santificação, à santidade, Neném, e o pega o outro cabo ali lado, do pai rapidinho. Ah, tá aqui. e o outro lado, a distorção Enquanto da você graça fala, eu vou em ligar o relação cabo às aqui. obras e aos frutos. Sim, sim. Enquanto Então, você fala, eu irmãos, vou ligar o cabo aqui que está então acabando a bateria. para quem chegou há Senão pouco cai aqui tempo, até você terminar. tá bem, Você tá tranquilo. quer responder pelo menos umas pequenas perguntas sobre a graça para você terminar a live, meu amigo? Sim, eu vou ativar aqui. Então, irmãos, só fazendo um resumo aí, nós tocamos em duas distorções da graça. A primeira distorção é que não mostra, a pregação de alguns sobre a graça não mostra a necessidade das pessoas viverem em santidade. E a outra distorção é que não mostra a necessidade de aquele que foi salvo de apresentar obras, como nós vemos no livro de Tiago e outros textos da Bíblia. Então, nós tratamos dessas duas distorções. Se alguém quiser fazer alguma pergunta. Olha aí, o povo quer ver o circo pegar fogo. Graça versus predestinação. Mas sabem que mesmo o pessoal que acredita em predestinação, eles não são passivos. Eles fazem Alguém obras. perguntou, será que eu não falei, Cid, que o arrependimento é o elo que liga a graça e a... Será que eu não falei a lei? Que liga o velho e o novo, né? A graça e a lei. É o elo entre uma aliança e outra. Sim, exatamente. O que nós estávamos falando antes aí disso aí? Eu interrompi aqui e Sobre a esqueci. graça e predestinação, você estava dando uma... Ah, sim, eu estava dizendo o seguinte, mesmo os calvinistas, eles acreditam que eles têm que fazer obras. E por quê? Você fala assim, mas se o calvinista acredita que os que foram escolhidos vão ser salvos, mas eles acreditam também que, da mesma maneira que há uns que são escolhidos para ser salvos, há uns que são escolhidos para pregar para os que vão ser salvos. Então, eles têm o prazer de se sentirem eleitos para pregar para alguém. Por isso que há muitos calvinistas, não. Agora, há muitos passivos em relação à evangelização, mas eu não sei se você tem essa informação, Hernani. Você sabia que o primeiro pastor que enviou missionários para o Brasil foi o Calvino? Você sabia disso? Não, não sabia disso, não. Espero que não Foi seja ele. verdade. Mas é verdade, e é positivo, é positivo, deixa eu dar. Porque o pessoal, os calvinistas de hoje, que dizem que não tem que fazer missões ou evangelizar, o pai deles, o João Calvino, ele enviou uma grande equipe de barco para vir pregar no Brasil, e todos foram assassinados quando chegaram. Olha, rapaz, olha, dessa eu não sabia desse dado seu, hein? Muito bom mesmo. Os primeiros missionários que chegaram no Brasil são calvinistas, ou seja, eles sabiam da importância de pregar o evangelho, ou seja, na cabeça deles se há pessoas no Brasil escolhidas, nós temos os escolhidos que vão mostrar para eles. Olha, a minha ponderação sobre a graça e a predestinação. Eu sou wesleyano. Não sei o meu amigo pastor Cid, eu sou adepto da teologia de John Wesley. Eu creio que a predestinação ela é pela presciência de Deus. Sim. Deus prevê a fé do irmão e então ele vai lá e coloca o nome dele, colocou o nome dele de forma pré-existente no livro da vida, porque ele previu que todos creriam. Mas também sou adepto da teologia wesleyana, que a eleição ela é corporativa. O que isso significa? Que Deus predestinou, todos os textos de predestinação e eleição na Bíblia estão no plural. Nos elegeu, nos predestinou. Ou seja, a igreja em um todo já é predestinada. Aconteça o que acontecer, a igreja está salva. Israel é predestinado. Mas mesmo dentro de Israel, sendo a nação eleita, teve judeus que foram para o inferno com a terra aberta. Então, dentro da igreja, a igreja, de forma genérica, está predestinada. Isso é fato. Mas tem gente dentro da igreja que
perde a salvação. Então, assim, eu sou wesleyano, sou evangelista, fui calvinista por 16 anos. E por que eu deixei de ser calvinista? Porque eu fui perdendo os pontos, né? Virei primeiro calvinista de 4 pontos. Aí, que eu virei calvinista de 3 pontos, eu deixei de ser calvinista. Mas é isso. Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui interessante. Deixa eu ver. Olha aí, o povo está gostando demais, pastor Cício. Olha, gente, vocês estão falando se o pastor Cício grava live. Todas as lives dele ele grava e ele posta no Face e no YouTube, tá? É isso mesmo, vamos fazer isso. Tem que pôr essa em 2 partes, né? Pois é, na verdade são 2 lives, né? Vamos terminar por aqui então? Vamos terminar. Vamos ter bom demais essa resenha, hein? Tá bom, muito bem, maravilha. E aí, não tem nenhuma anedota aí, não? Sobre predestinação, rapaz, calvinismo? Eu não sou bom de piada, rapaz. Bom de piada é você. Você mandou umas engraçadas demais esse dia. Eu não sou bom de piada. Se eu fizer piada, eu dou risada de mim mesmo, entendeu? Olha, mas sem piada, eu vi a notícia aqui agora, ó. É alerta. Sabe que na época da pandemia agora, como todo mundo tem isolamento social, está tendo muito alarme aí no WhatsApp e agora no e-mail. Se você, olha, está ouvindo aí, recebeu um e-mail com o assunto, toque, o assunto, não abre, porque são as testemunhas de Jeová em home office. Eles mandam um e-mail com o assunto, toque. Aí se você abrir o e-mail, você já abriu sua casa. Aí eles vão... Testemunho de Jeová online. Home office. Tá bom, meu amigo pastor Cício. Um abraço demais, rapaz. Tá, muito obrigado. A gente se espera aqui em Portugal. Um grande abraço. Deus Tá bom, abençoe. fique com Deus. Pessoal, obrigado. Deus abençoe. Tchau.